Boa noite, meu nome é Johnny, eu sou do grupo 6 e eu vou apresentar o subprojeto 1, né? Começar pelo lugar das raízes. Era em dupla, mas a minha dupla ela acabou cancelando a matéria por conta de falta de tempo e tudo mais. E esse primeiro subprojeto 1 eu vou apresentar sozinho, pelo menos. Tá, então vamos lá. O que seria o lugar das raízes, né? O lugar das raízes é uma ferramenta gráfica que serve para a gente ter noção do comportamento de um sistema. Uma noção mais rápida, né? Já que é só você alocar os polos e os zeros e traçar o lugar das raízes, você consegue não adivinhar, mas você consegue ter uma intuição de como vai ser a resposta do sistema a um degrau, a uma rampa. Para fazer o lugar das raízes, tem alguns passos, né? Você tem que primeiro alocar os polos e os zeros no eixo real, descobrir qual é o lugar das raízes em cima do eixo real. Depois, dependendo do número de polos, né, você tem as assíntotas para calcular o ponto da onde saem essas assíntotas. Lembrando que as assíntotas ela não é o lugar das raízes, né? Ela é para onde as raízes tendem a ir no infinito. Sempre um polo ele vai procurar um zero no infinito e as assíntotas são para onde os polos tendem a ir. Você tem algumas noções com o lugar das raízes, se o sistema ele vai ser instável ou estável, se ele tem um ganho K onde o sistema se torna instável, qual é o limite desse ganho para o sistema continuar sendo estável. Aqui. Quando a gente monta o lugar das raízes, a gente tem uma regra, né, que seria a dominância dos polos, que seria o polo mais lento, ele domina o comportamento do sistema. Por exemplo, aqui nesse gráfico que eu coloquei, é uma equaçãozinha dessa daqui, né? S1 mais S3 mais 5, essa aqui, aquele primeiro gráfico, que dá esse comportamento do sistema para um xi de 0,319, para colocar os polos no mesmo lugar, né? E se a gente for ver esse segundo gráfico aqui, que seria essa equação aqui com o mais 10, né? Em vez do mais 5 ser o mais 10 aqui como raiz, ou seja, o menos 10, né? Desculpa. A gente tem este comportamento aqui, ó. Você pode ver que é a mesma curvatura da resposta. Ele só está um pouquinho para cima nesse primeiro aqui, porque, querendo ou não, quando você modifica um polo, você modifica um pouquinho o lugar das raízes, né? Então ele pode estar um pouquinho mais afastado do eixo real. Quanto mais perto do eixo real, mais lento é a contribuição do polo para o sistema. Agora a gente vai falar um pouco sobre o PI, que seria o nosso controlador proporcional e integral, e qual seria a função do PI, né? O PI ele foi feito para eliminar o erro em regime estacionário. Por exemplo, o nosso sistema aqui, ele tem, né, o sistema azul é o primário sem controlador, então a gente pode ver que no final aqui ele entra em regime estacionário com um pequeno erro ainda. E quando adicionamos o controlador, que seria um polo na origem e um zero muito perto desse polo, nós temos esta curva em amarelo aqui, que ela segue, né, parecido com o azul, só que lá no final ela vai entrar ela vai eliminar esse erro entre 1 aqui, ele vai seguir a nossa referência 1, né? No gráfico aqui não está mostrando, porque eu não consegui printar, mas quando você aumenta aqui, né, ele vai até 10 só 10 segundos. Quando você aumenta, lá na frente pode ver que ele vai para 1, né? Essa reta amarela aqui. Isso acontece por quê? Porque, como a gente viu no lugar das raízes, o polo dominante é o polo mais lento. Como o nosso polo está perto do zero, ele ainda vai ter essa influência de deixar essa cauda lenta na nossa curva. Beleza? Aqui eu coloquei o gráfico só para demonstrar o que eu falei. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso PD, né? Nosso controlador proporcional derivativo. Qual que é a função do nosso PD? O nosso PD ele tem a função de
aumentar a velocidade de resposta do sistema, né? E com isso ele tem algumas consequências. Por exemplo, aqui no gráfico abaixo a gente consegue ver a nossa referência de sistema, né? Azul. Ele tem uma oscilação, mas não é muito... a frequência não é muito alta, né? É uma menor. E no final ele tem um erro de regime estacionário. Só que ele leva um certo tempo para chegar nessa região, né, de regime estacionário. A nossa curvinha amarela seria o nosso PD aplicado dentro desse sistema. O que ele faz? Ele diminui o tempo para o sistema chegar no regime estacionário, só que em compensação ele adiciona uma oscilação mais abrupta e um sobressinal maior, né? Quando a gente faz o projeto do PD, a gente tem essas consequências, né? Como que ele funciona? A gente aloca um zero dentro do nosso sistema para fazer com que ele mude o LGR, né? O lugar das raízes. Por exemplo, que o nosso LGR inicial era assim, certo? E o nosso LGR depois do PD, ele fica com esse formato. Aqui esse gráfico eu peguei na internet, eu não consegui plotar no MATLAB, porque o meu MATLAB ele parou, ele não está plotando, não sei porquê. Mas o nosso LGR ele vai ficar com essa cara, só que não os nossos polos e zeros vai ser diferente, né? No caso eu teria um polo em -1 e -3 e um polo em -5, e aloquei um zero em -4. O polo em -5 ele ia caminhar até o zero em -4, igual esse faz, né? Só que esse está em -10, ele caminha até esse zero aqui. E o nosso polo em -1 e -3, eles iriam se encontrar e iriam subir com essa curvatura. Aqui nessa foto ele está com 3 polos, né? Porque já estão subindo aqui da origem. Mas o nosso exemplo seria como se esse polo e esse polo se encontrassem e fizessem essa curva indo para trás. E por que ele aumenta? Ele fica mais rápido, né? Porque dependendo da localização onde a gente coloque as raízes na nossa equação, de acordo com o ganho, ele vai se afastando do eixo imaginário. E isso faz com que o sistema fique mais rápido. Porém, ele vai indo cada vez mais para o eixo complexo e aumenta a oscilação do sistema. Bom, e por final nós temos nosso controlador PID, que é o nosso proporcional integral derivativo. Ele simplesmente é a junção do PI e o PD, né? Você projeta o PI ou o PD em primeiro e depois projeta o outro em seguida e junta os dois, né? Para o PI daí a gente tem que ter a resposta do sistema, né, no tempo desejado, de 2, 3 segundos, dependendo do problema, e um sobressinal também, né? Temos que atentar a isso. O sobressinal também é controlado pelo PD. O PI vai eliminar o erro em regime estacionário. Eu coloquei aqui no Simulink para ilustrar melhor, né? Ó, aqui em cima a gente tem a referência, o do meio é o original, né? Com o ganho. Nós temos que ajustar o ganho também de acordo com o projeto. Nós temos aqui a referência inicial, nós temos o PD em cima, o PI embaixo. E aqui os dois, né? Quando a gente entra aqui, a gente pode ver, ó, essa curva azul é a nossa referência, a curva verde é o PD e a curva em vermelho é o PI, certo? E esse outro gráfico aqui é o nosso PID completo. Pode ver que ele tem uma oscilação aqui, um tempo menor, né, para chegar no regime estacionário, e uma oscilação que aqui está dando em torno de 50%, mas a gente pode diminuir aí disso de acordo com o que o problema pede, ou o projeto pede, né? E ele está aqui quase eliminando o erro em regime estacionário. Como eu disse, tem um pouquinho de... Como eu disse, não, vou dizer, né? Tem um pouquinho de influência do PD para o PI. Então, sempre que a gente projeta um separado e o outro separado, a gente junta os dois. Quando dá certo, né? Ele muda um pouquinho. Cada um muda um pouquinho. E pode ter casos também que nós projetamos o PI e o PD. Quando juntamos os dois, o sistema não funciona de acordo com o que a gente quer. Beleza? Então,
a minha apresentação é isso.